Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog TV do Mundo e hoje eu venho fazer a segunda parte do livro O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich. Segunda parte, porque eu já fiz apresentando o contexto histórico, falei um pouquinho de Revolução Russa até o fim da União Soviética, né? Um resumo, assim, bem introdutório mesmo, para que a leitura do livro fosse mais fácil, né? Este livro aqui foi o livro que vocês escolheram para nossa leitura, clube de leitura, de fevereiro a março de 2021. E normalmente eu faço um vídeo só. Termina a leitura, eu faço um vídeo. Só que me pediram para fazer, neste caso, para fazer mais um vídeo apresentando contexto para facilitar a leitura. Foi o que eu fiz. E agora, neste vídeo, a minha intenção é ler os trechinhos que eu destaquei e comentá-los. Então, primeiro eu dividi os depoimentos que defendem a abertura, né, o fim da União Soviética, a abertura para o capitalismo, e os depoimentos que são contra. Então, eu tenho essas duas macrodivisões, né, os defensores do capitalismo, os defensores do socialismo, e depois cada uma dessas divisões se subdivide em outros assuntos. E aí agrupei os trechos por esses assuntos. É muito bibliotecário isso. A Svetlana, ela, por acho que uns 20 anos, acolheu depoimentos das pessoas. Então, percepções diferentes, em momentos diferentes. As pessoas comentando como era a vida antes e depois da queda da União Soviética, né? Da abertura para o capitalismo, perestroika e tudo mais. Vou começar lendo as partes aqui daqueles que são defensores do capitalismo. Agora eu vou ler trechos que destacam a violência e a tortura do regime socialista, aquela opressão toda. Por que nós não julgamos Stalin? Eu vou te responder. Para julgar Stalin, teríamos que julgar nossos parentes, nossos conhecidos, as pessoas mais próximas. Vou contar da minha família. E aqui a pessoa está falando que havia uma conivência das pessoas, né? Então, assim, não é que a gente tinha um carrasco isolado. Não, a gente tinha um líder totalmente autoritário, agressivo e violento, matou muitas pessoas, mas tinha apoio de várias outras pessoas, né? Ele governava com apoio de muitos. Mais um trecho. O retrato do carrasco é totalmente diferente. É uma pessoa comum, até mesmo boa, normal. Prenderam meu pai e depois de alguns meses pegaram o irmão do meu pai. Na época de Yeltsin, me deram o arquivo do inquérito e lá tinha mais de uma denúncia. Uma delas escrita pela tia Olha. E aí, o que ele está falando? O pai dele foi entregue ao regime por estar ali com alguma prática indevida, foi entregue pela própria tia. Essa situação a gente vê em outros relatos aqui, sabe? De uma vizinha que denunciou a outra e ficou tomando conta dela. Percebem que essa cultura de entregar o outro, de denunciar, seja o parente, seja o vizinho, seja por estar ali infringindo alguma coisa, por ter um produto importado, enfim, não se sabe o que. Essa cultura é em nome de uma adesão incondicional ao regime. A gente está falando, e eu comentei isso no outro vídeo, essa questão comunista ou socialista, para a grande maioria dos adeptos, é uma questão existencial. É a única forma de lidar com a barbárie do capitalismo, que é desumano e tal. Só que aí as pessoas também muitas pessoas não refletem, né? Elas, para lutar contra uma situação péssima, elas partem para o outro extremo e acabam se comportando também de uma maneira péssima. Mais um trecho. O próprio Stalin, até ele falava, não sou eu que decido, é o partido. Ensinava para o filho, você acha que o Stalin sou eu? Não, o Stalin é ele. E apontava para o próprio retrato na parede. Não para si mesmo, mas para o retrato. A máquina da morte, a máquina trabalhou sem parar por dezenas de anos. A lógica era genial. A vítima é o carrasco. E no fim, o carrasco também é vítima. Como se isso não tivesse sido inventado por um ser humano. Algo tão perfeito assim só existe na natureza. A roda gira, mas não há culpados. Essa é a lógica autoritária e totalitária de regimes como do Stalin, de Hitler, de Mussolini. É algo maior que eles, como se o regime fosse uma entidade superior
e todos são soldados obedientes. Então a gente age de maneira cruel, só que está seguindo ordens, está obedecendo ordens superiores. É a lógica do Eichmann em Jerusalém, que a Hannah Arendt escreveu. O cara, ele mandava os judeus para a morte, transportava tudo e só obedecia ordens. Então, assim, quando você não se responsabiliza pelos seus atos, fica muito fácil você cometer as maiores atrocidades, porque você não vai responder por aquilo. Nem criminalmente e nem moralmente. Criminalmente, depois até pode, né? Numa situação como foi o Tribunal de Nuremberg e tudo mais. Mas moralmente, não. Porque eu estava alinhado a uma entidade superior, a normas superiores. E a gente tem a situação também de adesão ao regime por medo. O que me fez entrar no partido foi o medo. Os bolcheviques de Lenin fuzilaram meu avô, enquanto os comunistas de Stalin aniquilaram os meus pais dos campos de trabalhos forçados da Mordóvia. Então, muita gente aderiu por medo, porque há vários filmes, inclusive na Netflix, que apontam para essa realidade de a pessoa ser coagida até fazer parte do regime, ela ser pressionada, ela ser praticamente cooptada. E caso não queira aderir, ela é perseguida até morta. E aí tem aqueles que são adeptos, né? Foram adeptos à abertura porque veem no capitalismo um valor. Vejam só. Atentaram contra aquilo que era mais sagrado. Um entusiasmo selvagem inexplicável tomou conta de todo mundo. O cheiro do dinheiro estava no ar, dinheiro graúdo. É uma liberdade absoluta. Nem partido, nem governo, todo mundo queria fazer grana, e aqueles que não sabiam fazer grana tinham inveja dos que sabiam. Uns vendiam, outros compravam, uns escondiam, outros acobertavam. Consegui ganhar minhas primeiras pilas. Fui com os amigos no restaurante, pedimos martini e uma vodka royal. Isso na época era o máximo. E aí ele continua, né, falando dos benefícios do capitalismo. E falas como essa, há várias aqui, sabe? Do benefício do consumismo, possibilidade de você poder escolher comprar muitas coisas, uma variedade de opção e de um consumo. E aquela vida mais simples do socialismo, porém sem miséria e sem riqueza, né? Ou seja, sem grandes diferenças sociais, essa vida vista como menor e inferior. Né, isso há por aqui nessas Agora, a maior parte das falas é dos defensores do socialismo e do comunismo. Então, muita gente começou a perceber a liberdade como um problema. O grande sangue do comunismo já tinha sido esquecido. O entusiasmo causou estragos, mas resguardou o conhecimento de que a utopia não pode se transformar em vida. Aqui uma fala entre aspas. Comprei 3 jornais e em cada um tinha uma verdade. Onde é que está a verdade real? Outro trecho. Cada um se sentia vítima, mas não cúmplice. Então, a gente está aqui numa situação que aquela liberdade prometida e desejada por muitos, para tantos outros, causava angústia. Liberdade para quê? O que é liberdade? É uma liberdade que provoca angústia. E também é uma liberdade que a gente tem que considerar. As pessoas, elas viveram no regime socialista e comunista por muito tempo. A mudança de vida de uma hora para outra faz com que elas percam o referencial. E a gente tem medo do que não conhece. E aí avalia negativamente. Então, para muitos era o must, o melhor que podia existir, mas para outros era penoso. Fez lembrar um filme que se chama Um Sonho de Liberdade, que é uma história até com base no Conde de Monte Cristo, lá de pessoas presas e tal. E tinha um senhorzinho que estava preso. E ele cumpriu pena. Ele saiu, foi solto, só que ele não conseguia viver no mundo livre. Ficou muito tempo na cadeia, de modo que ele não sabia viver em liberdade. Ele arrumou emprego no supermercado. Uma das partes mais chocantes para mim desse filme, mais impactantes, é essa. Ele arrumou emprego no supermercado como empacotador, tal, estava levando uma vida que para ele não tinha sentido, porque ele não sabia vivê-la. E ele acabou por se matar, por não se sentir adequado. Muitos depoimentos daqui, criticando essa liberdade, essa situação de liberdade, me fez lembrar isso. Essa questão da angústia da liberdade, você não saber o que fazer de si, e também essa liberdade lamentada por não ter mais uma tutela.
Então é um anseio por tutela, um anseio por entregar a sua liberdade a uma corporação, que era muito comum no comunismo, no socialismo. A liberdade no capitalismo também não há, né? É ilusão achar que há, mas as coisas se operam de uma maneira menos visível. Agora eu vou ler trechos de pessoas que acharam a queda da União Soviética como uma traição, né? Uma perda de valor, porque, como eu disse, socialismo era um valor, é uma questão existencial. Então tá, então agora vai ser outra coisa, a gente está traindo a pátria e tudo mais. Aí a fala de uma pessoa: olhe para a China, onde os comunistas estão no poder. A China virou a segunda economia do mundo. Gorbachev e Yeltsin teriam sido julgados como traidores da pátria. Teriam feito o país sangrar, encheriam de gente os campos de concentração. Não teriam traído o socialismo, não estaríamos divididos entre ricos e pobres. Não teria guerra nenhuma na Chechênia e por aí vai. O que muita gente lamenta com o fim da União Soviética é essa questão da desigualdade social, que a gente sabe que é inerente ao capitalismo. Mais um trecho. Nossos pais venderam um país grandioso por um par de jeans, um pacote de Marlboro e um chiclete. Eles vão dizer, né, falando dos filhos. Nós não conseguimos defender a União Soviética, a nossa pátria. Um crime terrível. Vendemos tudo. Eu nunca vou me acostumar a essa bandeira tricolor russa. Nos meus olhos, a bandeira será sempre vermelha. Mais um trecho. Nosso país era um país bélico. Com 70% da economia servia de um jeito ou de outro ao exército. E as melhores mentes também, físicos, matemáticos, todos trabalhavam para fazer tanques e bombas. A ideologia também era bélica, mas o Gorbachev era um homem totalmente civil. Esse é um comentário até razoavelmente neutro, porque a gente vê 70% da economia para a indústria bélica faz com que a população tenha menos recursos. Então, o que há de recurso é distribuído de maneira que não haja muita diferença social, ok. Mas aí eles vivem com muito pouco. Isso fez com que muitos começassem a pressionar o regime, né, internamente, porque queriam coisas melhores, com mais condições, eletrodomésticos mais atualizados, né, mais novos e tal. E olha aqui a necessidade de ser tutelado, ó. Os tchecos podem até ter seu Václav Havel, não sei falar o nome, mas nós não precisamos de um Sakharov. Precisamos de um czar, um paizinho. Tanto faz se é secretário-geral ou presidente, de qualquer maneira é um czar. Percebe essa necessidade de tutela, de ter um salvador da pátria, alguém que tome conta? Eu acho essa necessidade extremamente perniciosa, porque deixa as pessoas muito vulneráveis e faz com que elas sejam alvo de muitas pessoas mal intencionadas, sejam essas pessoas de direita ou de esquerda. Agora, pessoas lamentando a desigualdade social resultante do capitalismo. Ó. Na nossa classe estudava uma menina pobre, os pais dela tinham morrido em um acidente de carro. Ela ficou com a avó, passou o ano inteiro usando o mesmo vestido e ninguém tinha dó dela. Ela está falando do regime socialista, como a pobreza era vista. Aí agora a pessoa fala desse novo regime capitalista em que pobre perde dignidade. Ela fala, virou uma vergonha ser pobre e muito rápido. Aqui é uma mulher falando da situação pós-queda da União Soviética, né? Logo, meu marido perdeu o emprego, o instituto foi fechado, o instituto onde ela trabalhava. Era um mar de desempregados, todos com ensino superior. Apareceram as banquinhas, depois o supermercado, onde tinha tudo. Era um conto de fada, mas não dava para comprar nada. Eu entrava e saía, comprava 2 maçãs e uma laranja quando as crianças estavam doentes. Como se conformar com isso? Como aceitar que agora tudo vai ser assim? Como? Eu estava na fila do caixa, na minha frente estava um homem com um carrinho, e lá ele tinha abacaxi, banana. Foi um golpe na minha dignidade. É por isso que as pessoas parecem tão cansadas agora. Deus que o livre de ter nascido na União Soviética, mas viver na Rússia. E tem aqueles que apontam o consumo como problema. E a gente sabe que é de fato, né? E que grande país eles destruíram. Venderam tudo na liquidação, nossa pátria. Para alguém por aí ficar xingando Marx é viajando para a Europa. É uma época tão terrível como a do Stalin. Eu respondo pelas minhas palavras. Muita gente fala mal do Stalin, do regime stalinista, né? E a gente sabe que foi realmente um regime atroz.
Mas teve gente que achou a abertura do capitalismo ao modo de vida tão terrível quanto, ou mais terrível do que a União Soviética sob o regime de Stalin. Não corremos atrás da liberdade, corremos atrás de jeans, de supermercados. Fomos corrompidos por embalagens brilhantes. Agora nós também temos de tudo nos mercados. É uma fartura. Mas uma montanha de Kobachá não tem nenhuma relação com a felicidade, com a glória. Era um grande povo. Transformaram esse povo em vendilhões e especulações, em donos de armazém e gerentes. Mais um trecho. Você se lembra dos nomes soviéticos? Rua dos metalúrgicos, dos entusiastas, das fábricas, dos proletários. A pessoa comum era mais importante. Demagogia, cortina de fumaça, como vocês dizem, mas agora ninguém nem tem o que esconder. Não tem dinheiro, fora daqui. Chispa. Mudaram os nomes das ruas. Rua dos pequenos burgueses, Rua dos comerciantes, Rua dos nobres. Vi até Kobachá, do príncipe, vinho, do general. É o culto do dinheiro e do sucesso. Sobrevive o mais forte e com bíceps de ferro. Mas nem todo mundo é capaz de pisar na cabeça dos outros, tomar o pão do próximo. Uns não conseguem por natureza, outros acham nojento. E o culto ao consumo, as pessoas não vão dormir pensando em algo elevado, mas pensando que não compraram nada no dia. É muito interessante ver essa perspectiva de quem não nasceu, cresceu numa sociedade consumista, né? A gente que nasce numa sociedade assim, a gente fica com dificuldade de se distanciar, né? E de perceber as contradições e as crueldades do sistema. Mais um trecho. As pessoas saíram às ruas como uma onda, no ímpeto, mas elas estavam dispostas a morrer pela liberdade, não pelo capitalismo. Eu me considero uma pessoa enganada, não preciso desse capitalismo para onde nos levaram, que empurraram para nós. E em nenhuma de suas formas, nem a americana, nem a sueca. Mais um comentário. No geral, o socialismo me parecia bom. Não tinha ninguém excessivamente rico, nem pobre, nem mendigos e meninos de rua. Os velhos conseguiam viver com as suas aposentadorias, não precisavam catar garrafa na rua. Restos de comida, não ficavam encarando com a mão estendida. Alguém ainda precisa contar quantas pessoas a perestroika matou. Aqui é mais um apontando, né, que há formas e formas de matar pessoas. Mais um trecho. Como é a vida depois do socialismo? Como é a nossa vida? Você vai andando por uma rua conhecida, tem loja francesa, alemã, polonesa, todos os nomes são em línguas estrangeiras, as meias são de fora, as blusinhas, as botas, os biscoitos, a kobachá. Em lugar nenhum você encontra as nossas coisas soviéticas. Por todo lado eu só escuto o seguinte: a vida é uma luta. O mais forte vence o mais fraco. Isso é uma lei natural. Mais um trecho. Trabalho em uma empresa particular e odeio o dono. Não concordo com a maneira como dividiram esse bolo gordo da União Soviética, com essa privataria. Não gosto dos ricos. Na televisão eles ficam se vangloriando de seus palácios, das suas adegas. Eles que fiquem lá tomando banho com leite materno em banheiras de ouro. A troco de que eu tenho a ver com isso? Não consigo viver ao lado deles. É ofensivo, é vergonhoso. Eu não vou mais mudar. Vivi tempos demais no socialismo. Hoje ficou mais fácil viver, mas também mais repugnante. Mais um trecho. Eu sou soviética, a minha mãe também é soviética. Construímos o socialismo e o comunismo. Educamos nossos filhos. Fazer comércio é uma coisa vergonhosa. A alegria não está no dinheiro. Sejam honestos, mas dedique a vida à pátria. É a coisa mais valiosa que temos. Durante toda a vida tive orgulho de ser soviética, mas agora parece que isso passou a ser vergonhoso. Parece que eu virei alguém inferior. Tinha os ideais do comunismo, agora tenho os ideais do capitalismo. Percebam aquilo que eu falo de comunismo, socialismo ser um ideal para a vida. Mais um trecho. Tem que viver para os outros, para um objetivo elevado. Tem que se enfiar debaixo de um tanque, torrar dentro de um avião pela pátria. Uma revolução estrondosa, uma morte heróica. A morte foi sempre mais bela que a vida. Crescemos como monstros, como degenerados. Mais um trecho. Queríamos construir o reino de Deus na terra. Era um sonho bonito, mas irrealizável. O ser humano não está pronto para isso. Não é perfeito, pois é. Mais do Pugatchov e dos dezembristas, até o próprio Lenin. Todos sonharam com igualdade e fraternidade.
Se é um ideal de justiça, vai ser uma outra Rússia, com outras pessoas. Será um país completamente diferente. Nós ainda não superamos o comunismo. Não conte com isso. E o mundo também não superou. E o último trecho. Não podem nos julgar pelas leis da lógica, um bando de contadores, pois você vai entender. Só podem nos julgar pelas leis da religião, da fé. Vocês ainda vão nos invejar. O que vocês têm de grandioso? Não tem nada, só o conforto, tudo para o estômago, para o duodeno, encher a pança e rodear-se de brinquedinhos. Mas a minha geração, tudo que vocês têm fomos nós que construímos. As fábricas, as represas, as hidrelétricas e as suas coisas. Nós vencemos o Hitler. Depois da guerra, nascia o bebê de alguém, era uma alegria que não era aquela de antes da guerra, diferente. Eu poderia até chorar. Nós acreditávamos, mas agora pronunciaram a nossa sentença. Vocês acreditavam numa utopia, acreditávamos. E assim eu termino aqui de ler os trechos que eu destaquei. Então, esse vídeo já está muito longo, eu não tenho muita coisa mais para comentar, mesmo porque eu já fiz um outro e comentei bastante coisa, e comentei agora. E é aquelas coisas que a gente tem que considerar, né? Os prós e os contras. Se a gente for pensar em modelo teórico, a gente tende sempre a ficar mais seduzido. Agora, quando esse modelo teórico ele é executado, muitas vezes vem a corrupção do modelo. O comunismo e o socialismo, como ideal, é um ideal muito bonito, não dá para negar. Na prática, a gente vê que muita coisa foi deturpada e a gente consegue ver prós e contras. Como sugestão de filmes, quem quiser entender mais toda essa realidade soviética, indico Adeus Lenin, um filme razoavelmente antigo, que é a história de, acho que de uma mãe, uma pessoa que entrou em coma e adoeceu, ficou em coma. Quando ela acordou, já tinha caído a União Soviética, né? Ela adoeceu, era a União Soviética. Quando ela acordou, não era mais União Soviética. E aí, acho que o filho, eu não lembro mais, gente, faz muito tempo que eu vi no cinema até. Ele ficou tentando forjar uma outra realidade, fingir que o regime não tinha caído, porque a pessoa estava convalescente, ela ia sofrer um choque terrível. Se soubesse que não havia mais União Soviética, não havia mais socialismo. É um filme muito bom. Um outro filme bom é A Vida dos Outros, que mostra essa situação de ficar vigiando os outros. Então a gente tem um funcionário que mora num apartamento embaixo e ele tem que ficar vigiando pessoas suspeitas do apartamento de cima. Acho que é atriz, não sei. Só que não é na União Soviética, a gente está falando da Alemanha Oriental, mas é o mesmo regime socialista. E ele fica lá investigando, né, por quê? Para depois punir essas pessoas, encarcerar e tudo mais. Mas aí tem uma virada, é bem interessante, um filme bem bom que eu vi no cinema também tem um tempo. Tem uma série russa na Netflix que chama Trotsky. Aquela série tem alguns problemas assim ideológicos. É sobre o Trotsky, é claro, ele é a figura central. Mas ali não mostra um Lenin forte. A gente sabe que o Lenin não foi tão inexpressivo como é mostrado na série. Tanto é que ele que governou o país. Então, assim, eu discordo de algumas coisas que são mostradas ali, porque eu já li várias outras sobre Trotsky e tudo mais, e essa tá destoando um pouco, algumas coisas estão destoando de tudo que eu li. Mas é interessante também. Então, assim, assistam, mas com esse distanciamento crítico. Tem uma outra série que eu vi, até comentei com vocês, não lembro o nome agora, mas depois eu vou pesquisar e deixar aqui, que é russa também, é sobre o período de guerra civil, quando os bolcheviques haviam ganhado, mas eles precisavam ser reconhecidos. Então, mostra mais a visão da aristocracia, perdendo algumas posses e tal. É aquela guerra civil de brancos e tal. É uma série boa, assim, mas boa desde que você entenda o contexto histórico. Você já tem ali referências históricas para entender. E a outra série que eu estou assistindo agora, The Americans, tá na Amazon. É sobre 2 espiões da KGB que se passam por americanos, vivem em Washington, vivendo como americanos. E ali a gente vê toda a questão desse ideal, desse regime ideal, desse idealismo, como eles querem combater o consumismo. É uma série muito boa, não terminei de ver, eu vou comentar e vou comentar ainda em vídeo com vocês. Como este vídeo está longuíssimo, eu só gostaria que vocês comentassem, quem leu comigo, qual o trecho que mais gostou, o que achou, se já conhecia bem essa realidade ou se não, enfim.
conversem comigo, tá bom? Muito obrigada por assistirem. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de me seguir nas redes sociais, que vi do mundo, Instagram e Facebook, e a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.